Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Podem ficar à vontade para sentar. Já vamos para o nosso estudo. E nós estamos aqui entrando nessa carta universal, que é a carta de Tiago. Como já vimos nas aulas anteriores, no estudo anterior, que é uma carta escrita pelo meio-irmão de Jesus, né? Ele, pastor de Jerusalém, e essa carta não teve um destinatário específico, então é uma carta para todos os santos, todos de todos os locais, todos os irmãos crentes que espalhados por todas as nações. Quando refere-se a tribos, refere-se a todos aqueles que faz parte ali de Israel, que estão espalhados pelo mundo. E é interessante que na leitura que o presbítero irmão Diego fez aqui em Mateus 5,16, ela fala sobre boas obras, né? Que seja glorificado no Pai. E só repetindo aqui o capítulo 16 de Mateus 5, diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Isso aqui quem falou foi quem? O próprio Jesus que falou. Foi o próprio Jesus que falou sobre boas obras, né? Que nós devemos brilhar, resplandecer perante os homens. O que é brilhar e resplandecer numa linguagem, no português mais? Ou seja, temos que mostrar serviço. Nós temos que mostrar serviço no bom sentido de as pessoas têm que ver em nós que é crente ação. Porque dizer que é crente é fácil. Orar não é difícil. Pregar a palavra é muito gostoso, é muito bom. Mas agora, vestir a camisa, missões, ou vestir a camisa, ação social, vestir a camisa, trabalho de cuidar dos necessitados, dos doentes, daqueles que estão em suas aflições, aí a conversa é outra, né? Então, Tiago, ele enfatizou algo que ele ouviu do seu próprio irmão durante o seu ministério aqui na terra, que é sobre a questão da fé, que é manifestada também através das obras. E há aqueles que podem talvez até não entender por que ele fala dessa maneira, porque Paulo, ele fala de um outro tipo de obra, de uma forma que alguns que lê de uma vez não vai entender. O que, abrindo aí a Bíblia em Tiago 2, do 14 ao 26, algumas pessoas já lendo de cara esse capítulo e esses versículos que estão aqui, podem aí se assustar e achar que está tendo uma certa controvérsia, né? Um certo, vamos dizer assim, uma discordância entre Paulo e Tiago com respeito à fé e obras. Mas hoje eu quero explicar direitinho para os irmãos essa questão, porque a Bíblia é bem clara e ela tem uma forma ampla de ensinar, mas nós temos que não simplesmente ficar preso em um texto, mas entrar dentro do contexto, porque um texto sem o seu contexto, sem o subtexto, sem pesquisas e sem referência, ele torna-se pretexto para a hipocrisia. Então, é importante os irmãos entender que obras, quais são essas obras que Tiago fala, quais são as obras que o apóstolo Paulo fala. Então, muitos têm até usado de forma errônea, porque simplesmente não querem trabalhar, arregaçar as mangas e fazer o trabalho social. Cuidar das pessoas necessitadas. Cuidar das pessoas em suas aflições. Eu quero ser bem claro, porque tem pessoas que não estão em aflição, ou às vezes não quer trabalhar, é preguiçoso e quer que a igreja sustente ele. Não. O apóstolo Paulo mesmo fala lá na frente, não, você
que tem a sua mãe, que ela está, coitada, ela é viúva, e você já é, cuide da sua mãe, que é viúva, você que tem um parente que está abandonado, e se você tem condição financeira, adote ele, não deixe o peso para a igreja, não. Ele chega a dizer isso aí na igreja de Coríntios, né? Foi na igreja de Coríntios, ele chega a falar dessa forma. Porque muitas pessoas abandonavam os seus entes queridos que tinham necessidade. Eu acho que realmente é muita, assim, até uma palavra feia de falar, covardia de um filho que é bem sucedido, né? Que tem condição financeira, um filho, uma filha, ou até mesmo um parente, e tá vendo a mãe doente, tá vendo ali a mãe, sei lá, talvez passando necessidade em casa, e deixa ela para lá. É um pecado, isso é pecado. O filho não honrar o seu pai. Aí fala, não é crente, por que a igreja não cuida dela? Sim, a igreja vai cuidar sim, porque você é um irresponsável. Mas a missão é do filho cuidar da mãe. A missão, ou vice-versa, talvez um parente que saiba que tem alguém que está necessitado e ele tem condição, não é obrigado, mas tem que ter o bom senso e entender, fulano precisa de um apoio. Porque tem pessoas, irmãos, que às vezes não conseguem mais nem trabalhar. Chega uma certa idade que a pessoa aposenta e às vezes até aquela aposentadoria é tão pouca que até os remédios, ela não consegue nem comprar nem os remédios. Aí chega a hora da igreja ajudar. A igreja ou o parente que tem condição de ajudar. Não é só a igreja, não é jogar para cima da igreja, mas a igreja tem que enxergar isso aí. A igreja, os irmãos, tem que enxergar. Por que tem que trazer as ofertas ou aquilo que você quer oferecer para a casa do Senhor? Para que venhamos saber dividir e segundo as suas necessidades, daqueles que estão precisando, necessitando para ajudar. E nós estamos aqui, eu senti de Deus, eu ia trazer outra mensagem, né? Aí na última hora Deus foi e falou para mim, eu estava indo para casa, eu vim resolver um negócio aqui na farmácia, aí eu estava indo para casa, Deus falou, não, fala sobre fé e obras. Aí foi quando o menino fez a pergunta para o pai, né? Como é que ele perguntou? Se a Bíblia fala sobre ajudar os necessitados, né? Então Deus já está confirmando a palavra de hoje. Eu ia falar sobre um assunto totalmente diferente aqui dentro de Tiago. Então a igreja precisa aprender sobre isso. A igreja 216, nós vamos trabalhar em cima disso, viu, irmã Fran? Trabalhar e disso, temos aqui, isso aqui é só, eu sei que a gente vai, pelo menos, vai encher vários cestos desses aqui. Temos um cesto aqui, já tem ali um macarrão, tem um biscoito, dois macarrão ali, e biscoito. Mas os irmãos vão trazer óleo, vai trazer feijão, sal, um pacote de arroz, e vamos organizar isso aí direitinho, para a gente ter uma... Né? Pode trazer quinta, pode trazer... Esse negócio vai ficar agora aqui, viu? Quando tiver cheio, a gente vai lá, arruma uma dispensinha lá em cima, vamos montar tudo separadamente, porque a igreja tem que trabalhar com ação social. Igreja que só fica, glória a Deus, aleluia, amém, isso é bom. E cadê ajudar as pessoas que estão passando necessidade de fome? E outra coisa, irmão, você que é membro desta igreja, que está passando algum momento, porque talvez até está trabalhando, mas está endividado, aí às vezes não sobra nem para comprar um ovo para poder comer, para dividir com a família toda um ovo para comer. Irmão, a situação está difícil. E às vezes fica com vergonha de falar. A Bíblia diz que primeiramente os domésticos na fé. Quem são os domésticos? De casa. A gente tem que ajudar o de casa, aqueles que estão necessitados. É uma missão da igreja cuidar dos necessitados, das viúvas em suas aflições, dos órfãos em suas aflições, visitar e cuidar. É uma missão da igreja. Agora, é um dos trabalhos que aqui na 216 eu sinto que a gente tem um pouco de dificuldade, a gente vai mudar esse quadro. A gente vai ter dispensa cheia nesta igreja para ajudar os necessitados. Irmãos, às vezes até eu, pastor, às vezes lá em casa, às vezes falta um macarrão para comer. Falta um arroz, um negócio, às vezes falta, irmão. Alguém tem vergonha de falar que falta? Já faltou na tua casa já algum dia? Já. Não fico vergonhado, às vezes aí tendo lá na despesa, pastor, lá em casa não tem um arroz, meu Deus do céu, só vou receber daqui, vai lá na dispensa, irmão, já faz a requisição com a irmã Fran ali, pega lá o arroz, o que mais tu quer? 2 ovos para dividir com a família, não, pega logo a bandeja, 2 não dá não. Então é assim, irmão, que faz, a igreja tem que ter uma dispensa, a igreja tem que ter um almoxarifado para ajudar os necessitados. E também uma conta ali também com um dinheirinho, eu sei que a gente tem a despesa para poder comprar um gás para o irmão que necessita, para comprar, talvez ali, até pagar uma luz, eu sei que não dá para pagar tudo, uma luz ou duas do irmão que está atrasado com a luz. E aí, irmão, entra na fila, tudo organizado, a gente também não vai manter todo mês pagar a luz para o irmão não, que a gente está dando mal conta de pagar na igreja.
Mas a igreja tem que ajudar, irmão. A igreja não é um comércio onde o pastor é empresário, os irmãos são os fregueses, os obreiros são os funcionários, onde aqui, essa tenda que está aqui, essa loja aqui, ela é o mercadinho, é a mercearia. Não. Aqui é a casa de Deus é lugar de oração e lugar também de ação. Oração, orar e ação. Faça isso com amor, meu irmão. Vamos cuidar primeiramente do de casa, viu, irmão Diego? Primeiramente do de casa, irmã Fran. E também cuidar daqueles lá de fora. Pegar roupinhas boas para levar para as crianças que estão necessitadas no meio da rua. Algumas pessoas moram na rua, irmão, porque não tem condição de pagar um aluguel. Aqui em Brasília é caro. Tem gente que paga, vai lá para o final do Goiás ainda, e lá também está começando a ficar caro. Aí mora na rua. Os vendedores de balinha, limpador de vidro de carro, moram tudo na rua lá no plano piloto, jogado. Aí, no ano passado, quando a gente foi fazer o trabalho social, não tinha nem água para eles beber. Onde é que eles vão achar água naquele centro comercial para beber? Não tem uma garrafinha de água aí não, moço. E o nosso trabalho social, a gente vai levar água, vai levar nem 3 garrafas daquela lá e dar uma garrafinha para cada um, para ajudar as pessoas necessitadas que estão na rua. Oxalá a gente pudesse fazer isso todo mês, mas a gente não tem condição, mas nós vamos trabalhar em cima disso aí. Porque quando a igreja, ela atende a necessidade dos órfãos, das viúvas, dos desamparados, das pessoas que moram na rua, Deus abençoa a igreja. Deus prospera a igreja, irmão, porque o ministério de receber dá. Você quer receber alguma coisa de Deus? Então dê. Você quer ganhar alguma coisa de Deus? Então ofereça uma coisa para quem está necessitado. Lê para mim, irmão, Romanos 4, do 1 ao 6 aqui, irmão Diego. Lê no microfone que é uma gravação. E para os irmãos que depois assistiram aqui, que a maioria está doente hoje. Mas eu falei, assista depois, irmão, que a gente ainda não trocou a internet da igreja. E nas lives eu vou fazer somente só um momento da mensagem. Mas a gente ainda não trocou. Vamos colocar a internet melhor. Porque essa internet aí não estava muito boa, não. Romanos 4, lê para mim do 1 até o 6, para a gente textualizar e explicar para os irmãos aqui. Romanos capítulo 4, verso 1 ao 6. Isso. O que diremos? Fique pé, irmão, lê aqui para os irmãos te ver na câmera. O que diremos, pois, de Abraão, nosso pai, ter obtido segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, ele tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que trabalha, não lhe é imputado o salário segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é imputada como justiça. Assim também Davi declara: a bem-aventurança do homem a quem Deus atribui justiça sem obras. Muito bem. Agora tu vai ler para mim, por favor, Tiago 2. Lê, por favor, Tiago 2, a partir aí do 14. Vai lendo aí que eu vou te falando. Para os irmãos, depois eu vou textualizar os dois textos, para os irmãos entenderem e não confundir as coisas, viu? Tiago 2, verso 14. Vai lendo aí até o 20, sei lá, vai lendo aí. Pois qual é o proveito, meus irmãos, se o homem disser que tem fé e não tiver as obras? Poderá a fé salvá-lo? Se uma irmã ou um irmão estiver nus, carentes do alimento diário, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, qual será o proveito? Assim é a fé. Se não tiver as obras, é morta em si mesma. Porquanto o homem pode dizer: tu tens a fé e eu tenho as minhas obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Os demônios também creem e tremem. Porém, o homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura não foi Abraão, nosso pai, justificado pelas obras,
quando ofereceu Isaque, o seu filho, sobre o altar? Vede que a fé operou com as suas obras, e que pelas suas obras a fé foi aperfeiçoada? E a Escritura cumpriu-se, a qual diz: E Abraão creu em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e ele foi chamado o amigo de Deus. Vede então como que, pelas obras, o homem é justificado, e não pela fé somente. De igual modo, não foi também Raabe, a prostituta, justificada pelas obras, quando recebeu os mensageiros e os enviou por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Glória a Deus. Irmãos, ele fez a leitura dos 2 textos, e nós vemos aqui que Tiago, ele fala detalhes. Tiago, ele fala de algo diferente de Paulo. Paulo, ele não dá detalhes realmente de que tipo de obras são essas. Mas a gente entende que o que mais Paulo refutava e falava, até no grande concílio de Jerusalém que teve, foi sobre a questão das obras que o homem fazia de uma forma de oferecimento, de oferecer para Deus algum tipo de sacrifício, como o sacrifício de animais, sobre o sacrifício de não comer algum tipo de comida que não agradava a Deus, de ser obrigatório a questão da circuncisão. Então existia aí uma certa, além de existir da pessoa ela ter que obedecer, tinha uma doutrina e um ritual que os judeus tinham que seguir. Então Paulo está se referindo à questão dos rituais que os judeus eles praticavam. Então, o que era o ritual? Nós estamos aprendendo aqui na nossa escola bíblica dominical sobre o quê? Sobre o tabernáculo. E lá no tabernáculo tinha todo um ritual para se oferecer a Deus obra. Mas que obra era essa que era oferecida, irmão Diego? Explica para nós. Era uma obra de quê? De sacrifício de animais. E para que servia essas obras? Para ser o quê? Para que pudesse não perdoar, mas cobrir os pecados. Não só existia também o sacrifício, a obra pela expiação, mas existia também a obra para louvar e para adorar a Deus. Existia a obra, uma forma também de oferecer um sacrifício de louvor ao Senhor. A gente acha que vai, a gente vai chegar lá, as primícias. Então isso era algo que era feito ali já como um paradigma e também uma lei que era imposta dentro do povo de Israel para poder eles praticar e fazer. Era essas obras, rituais, cumprir aquilo que a lei estava mandando. É isso que Paulo está falando. Não é? Paulo não estava falando assim, irmão, tu tem fé, tem que ter fé, mas deixa as pessoas pobres lascadas para lá, que isso não vai te salvar, não. Aqui, quando ele fala aqui, o irmão leu aqui no 24, Tiago 2, lá no verso 24, ele fala assim: vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente, aqui tem uma palavra aqui, e não somente pela fé. Ou seja, uma coisa depende da outra. Não é só pela fé. Por que ele falava isso aí, irmão? Normalmente o pregador, até eu que sou pastor, prego de acordo com a necessidade da igreja. Então, quando eu estou pregando aqui, eu não estou jogando direto a ninguém. Eu estou pregando porque estou vendo que é necessário que a igreja ouça aquilo. Está tendo confusão entre irmãs, então eu vou pregar irmãs. Pare de ficar fazendo confusão dentro da Bíblia. Tem irmão que está... Eu vou pregar em cima disso aí, para poder haver algum tipo de mudança de caráter. A Bíblia é para isso. Então, se o pastor está sabendo do problema, ele tem que preparar a doutrina de acordo com o problema que está acontecendo dentro da igreja. O apóstolo Paulo falou: para que levar o irmão a juízo por coisas que se pode resolver dentro da igreja? Não leve o seu irmão a juízo por coisas que a gente pode resolver aqui. Ou seja, a gente tem que pregar aquilo de acordo com a necessidade que a igreja precisa ouvir. Pastor tem que ser assim. Nós não somos psicólogos, nós somos mensageiros de Deus. Então, se está havendo bagunça que aconteceu com a igreja de Coríntios, quando mandaram a carta para ele, o apóstolo Paulo manda a carta doutrinária explicando e ensinando que as coisas não eram daquele jeito. Mas ele precisava saber do que estava acontecendo. Então, o que eu estou passando para a igreja aqui, o que Tiago está passando para mim, através da leitura, para me passar para a igreja, é que essas obras aqui que ele está falando aqui,
é algo que muitos, mas muitas igrejas não querem fazer, têm condição de fazer e não fazem, e Deus vai cobrar. De muitos irmãos que têm condição de fazer e não fazem, e Deus vai cobrar. Você sabe qual é um dos maiores pecados que tinha em Sodoma e Gomorra? É um dos pecados que tem aqui no Brasil. Por exemplo, eles gastam milhões e milhões com carnaval. Graças a Deus esses últimos dias não teve. Era milhões e milhões com festa de carnaval. Os governos liberavam aí para quando tinha essas passeatas gay, homossexual. Não tenho nada contra gay, contra homossexual, respeito. Tem pessoas que eu tenho o maior respeito. Mas muita grana foi gastada com passeatas, com coisas que em vez de pegar aquele multidão de dinheiro e ajudar o necessitado, fizeram coisas que ainda desagrada a Deus. E Sodoma e Gomorra era da mesma forma. Eles estavam sempre festejando, sempre festa, sempre carnaval, a festa da carne, sempre promiscuidade, mas só que eles não ajudavam o necessitado que precisava ali de um apoio ali financeiro, um apoio talvez na alimentação. E é uma das coisas que mais entristece o coração de Deus, é o egoísmo, o egocentrismo do homem, varão, de poder ajudar e não ajuda. A igreja abençoada e próspera é aquela igreja que faz o trabalho social. O irmão próspero, a pessoa próspera, é aquele que se compadece daquele irmão que está do teu lado passando necessidade. Um certo irmão falou que alguém estava passando necessidade do lado dele, vizinho, não sei quem era, e ele foi lá. Como é que foi, Diego? Foi tu que falou essa história. É que alguém estava precisando e tu ajudou. Então, e ele, mesmo ganhando, estava ganhando, acho que o salário do Christian, se eu não me engano, ele estava falando aqui, ele não se vergonha disso aí não, porque tudo é para a honra e glória de Jesus, e alguém ainda estava necessitado, eles necessitados e ainda ajudou outro, ou seja, dividiu, tirou um pouco para poder dar para aquele que não tinha. Irmãos, isso é o verdadeiro amor. As pessoas falam tanto de amor dentro da igreja, irmão, nós temos que amar, às vezes até quer atacar o pastor, dizendo que o pastor tem que viver a vida na casa do crente lá, porque às vezes o crente está com raiva do outro, não quer vir, eu tenho que ir lá do lar. Não, amar, irmão, é ir ajudar aqueles que estão nas suas necessidades. Aquele que está doente, em depressão. Não falo de doença contagiosa não, que o irmão, eu vou visitar os doentes, depois fica todo mundo gripado, fica todo mundo doente também. Não, deixa o irmão melhorar da gripe dele lá, que ninguém, ou a irmã lá que talvez está com alguma doença contagiosa, e vamos orar por ela, mas se não é, vamos lá assim ungir, abençoar. E se for, não tem problema, coloca uma luva, uma máscara. Mas não é isso, irmão. Quando fala de amor, é cuidar daqueles que estão passando fome, necessidade. É uma falta de amor muito grande, meu Fran, das pessoas, que às vezes esbanja tanto dinheiro com tanta coisa. Sabe, eu até uma vez, eu pedi uma vez para o pastor Zé Carlos, quando eu estava como vice dele aqui, para ter um pouco mais de cuidado em relação a esse trabalho, porque às vezes sempre chegava alguém da igreja mesmo aqui e falava, pastor, preciso de tanto, estou passando por isso. Aí o pastor chegava, ele muito amoroso, né? Varão, dá 100 reais pro irmão aí, dá 50 reais pro irmão aí. E às vezes a pessoa ficava mal acostumado com isso. Uma vez chegou um cidadão bem aqui com uma conversa bonita. Pois é, rapaz, está precisando de um gás lá em casa e não sei o quê, estou na necessidade, aquela conversa toda, eu só olho para a cara dele. Aí o pastor foi, vai lá, tesoureiro, deu um valor para ele lá, não sei se foi 50, foi 100 reais para ajudar. Tudo bem, tem que ajudar. Mas só que tem que haver uma triagem, irmão, na igreja. Não é chegar qualquer um chegar aqui dando dinheiro para eles, não. Porque de repente o camarada vai usar droga, aí a culpa é tua. Não é para a igreja manter vício de viciado, não pode, isso é pecado. Aí quando eu vou trabalhar, porque eu trabalhava à noite no hotel, estou lá na parada de ônibus ali, onde fica a Criarte, ali em frente à igreja do pastor Pedro, do pastor que partiu para a glória. Que eu olho de frente, tem um monte de bar, não sei se ainda tem ainda, uns barzinhos lá na frente, tá lá o camarada lá, tomando escola, com dinheiro da igreja. Aí eu falei, ainda falta 10 minutos para o ônibus vir, que ele só vem, acho que era 10h10. Fui lá assim, tudo bem, boa noite. O senhor foi lá na igreja, pediu o dinheiro que estava precisando do gás, agora você está tomando agora, é uma cervejinha com o dinheiro da igreja. Vai, você ir para onde? Falou um palavrão comigo. Falei, tá bom, saí.
Cheguei no outro dia, eu conversei com o pastor Zé Carlos. Pastor Zé Carlos, quando chegar a gente aqui na igreja aqui, procure saber quem é. Não vai logo dando 50, 100 não, porque às vezes na igreja mesmo tem pessoas precisando. É os domésticos na fé primeiro. E se ele quer uma ajuda, vamos lá, como é que você quer? Vamos lá, me dá o seu endereço, vamos lá visitar. Você tem que saber que tem muita gente pegando as coisas, a oferta do Senhor, as coisas da casa de Deus são sagradas. Não é feito para ninguém ficar usando droga, bebendo cerveja por aí não. Não pode fazer isso com as coisas de Deus não, são coisas sagradas. É para criança se alimentar. É para a pessoa cuidar. E tem pessoas que às vezes, mesmo assim, estando passando necessidade, não sabe como dividir. Por isso que é melhor levar um alimento. Levar e a gente mesmo ir lá comprar o gás. O caso, uma vez uma pessoa chegou de mim e pediu um dinheiro emprestado no trabalho lá onde eu trabalhava, uma jovem. Meu filho está sem fralda, meu filho está sem leite. Eu fui lá, peguei os 100 reais que eu tinha assim. Meu Deus do céu, eu também estou arrochado. Eu vou te emprestar aqui. Tá? E aí eu falei assim, rapaz, eu não sei nem como te pagar isso aqui. Porque eu falei, não, então tá bom, eu vou te abençoar. Aí no outro dia chega com o cabelo feito, com as unhas. Eu falei, minha filha, quanto é que foi esse negócio, esse cabelo aí, esse negócio que foi feito aí? Ah, não sei o que aí. Aí a outra que trabalhava com ela, que mulher sempre gosta de fofocar, que, meu filho, o filho dela continua sem fralda lá e sem leite. Ela foi fazer a unha e fazer o cabelo, o menino tá lá, de novo lá. Ela tava pedindo pra mim leite de novo. É pessoa sem noção, sabe? Por isso que tem que ter uma triagem na igreja, tem que ter um negócio organizado, saber também para quem vai ali abençoar. Não tem que olhar quem, não é assim não, você tem que saber, tem que organizar para ir ajudar segundo as suas necessidades. Não é chegar qualquer um aqui querendo tomar escola e fica inventando uma conversa de meio mundo aí. E termina que a gente até cai nessa conversa, né? Até uma vez eu caí, quando um camarada pediu, eu quero um dinheiro para mim, não sei para onde. Tá, eu vou te dar 10 reais para ajudar. Depois que ele saiu, eu odeio igreja, eu odeio pastor. Eu falei, então me dá meu dinheiro de volta. Aí saiu correndo. Rapaz, se eu soubesse que esse cara odiava a igreja, como é que eu vou pegar o dinheiro aqui e vou dar? Né? O dia da igreja que é, mas odeia a igreja. Oxi. Então vai procurar em outro lugar, no centro, sei lá, se eles têm alguém lá que vai te ajudar. E é desse jeito. Então a pessoa começa a conversar, precisa ir não sei para onde. Falei, tá bom, eu te levo lá. Não, mas eu vou mais tarde. Tá bom, vou mais tarde também. Aí fica naquela conversa, inventando conversa. Mentira, sabe? Jesus amado. Porque quer pegar dinheiro para usar droga, irmão. Para se acabar. Aí um crente pega e vai ajudar o camarada a usar droga e está contribuindo para a morte do camarada, para o vício do camarada. Não pode, irmão. Isso é pecado. Pecado. E está desse jeito. Muitos querem se aproveitar. Por isso que tem que ter uma triagem. A Elisa foi que riu quando estava lá no frente ao Vivendas e o rapaz chegou, moço, desde de manhã que eu estou sem comer, você pode me ajudar aí com qualquer coisa? Eu falei, posso, Elisa, quantos pão tem aí? Eu tinha comprado um monte de pão, Kelinha, né? Falei, Kelinha, pega um pão aí pro rapaz aí, tem um presunto, coloca no pão aí. Não, eu quero é comida. Eu falei, varão, tudo espera rapidinho que eu moro bem aqui perto, vou trazer um prato de comida, lá em casa tá cheio de comida. Não, mas eu... Cara, doidinho para pegar dinheiro para usar droga, inventando conversa, irmão. Se você quer dar, você dá. Você não quer, não fica fazendo zoando com a cara dos outros. Não, eu falei, rapaz, se tu tivesse com fome, desde de manhã tu comia até pão do lixo, rapaz. E aí tem gente que pode dizer, o pastor é ruim, não sei o que, não é ruim não. Deus também não gosta de pessoas mentirosas que ficam por aí inventando para poder fazer o mal não, praticar o mal não. Por isso que tem que ter uma triagem, você tem que conhecer, saber a necessidade do povo. Então, irmão, a fé e obras que Tiago ele fala e explica aqui. Primeiro, que a pessoa que diz que é crente, vamos lá, eu sou crente, eu prego, eu oro quase todo dia sem parar, meu jejum é direto. Mas quando ele chega uma pessoa perto dele que está precisando, está necessitando, fala, é vagabundo, não quer trabalhar. Não é assim? Quando chega uma pessoa próximo dele que está precisando de um apoio, de alguma coisa, ele fala, que rapaz, eu estou trabalhando, por que tu não vai também? Às vezes a pessoa está doente, irmão. Eu sei que tem pessoas que realmente às vezes são folgadas mesmo, mas nem todo mundo é por causa do... Não vou jogar todo mundo, por isso você tem que conhecer. E aí ele está falando é disso. É de chegar assim, não, vou orar aqui. Oh, Deus e meu Pai, abençoa o teu filho aí, manda comida para ele, Senhor. Manda uns urubu aí com as carnes, aí com os pão aí, igual mandou lá para o profeta. Manda os urubu, Senhor. E com o bolso lá, com um montão de dinheiro, 500, 300, cheio de dar grana. Amém, vai embora, o camarada fica assim, sabe? Só oração, nem um pedacinho de pão. Oh, Jesus amado.
Igreja que prega amor, mas não pratica é hipócrita. Crente que fala de amor, mas não ajuda os necessitados é um hipócrita. Crente que fala de caridade, mas não sai, não tira o pé do chão, é hipócrita. É a missão da igreja, dessa pequena igreja. Dos irmãos que eu sei que às vezes nem tem muito, mas se cada um trouxer um pouquinho, vai dar para ajudar o necessitado. Se cada um trouxer um pouco, irmão, vai ajudar os necessitados. Não tem um ditado lá no mundo que fala que a união faz a força? Faz sentido isso aí. Porque a gente só consegue construir algo se cada um fizer a sua parte. Então é isso que está falando, você dizer que é fervoroso. Tem igrejas, irmãos, eu sei que a casa do Senhor tem que ser linda. Eu concordo plenamente que a casa do Senhor tem que ser linda. O tabernáculo do Senhor foi feito com as coisas mais caras que tinha na época. As irmãs fizeram questão de se livrar dos seus espelhos, né? Que era uma coisa cara. A mulher tem um espelho, né? Hoje tem espelho de tudo quanto é lugar. Lá em casa tem pelo menos uns 2 só. Tem um na frente, tem um do lado, tem um daquela linha, tem espelho demais lá em casa. Antigamente o espelho não era esse espelho que você vê em alta nitidez, igual tem agora, que você vê assim. Era feito era meio amarelado, que era feito com latão polido, era assim, a pessoa não se via tão bonita igual se vê agora. É porque, a não ser se, hoje a pessoa só não se vê bonita no espelho se realmente ela for muito feio. Mas naquela época, a pessoa mesmo sendo bonita, ela não conseguia se ver direito no espelho. Mas o precioso das mulheres era o espelho. E elas levaram para a casa do Senhor. E muitos levaram tantos tesouros, tantas coisas, as ofertas ossadas para a construção do tabernáculo do Senhor, que tem uma hora que teve que falar, opa, para um pouquinho aí, né? Aqui já não tem mais espaço para colocar. Realmente a casa do Senhor tem que estar limpa, porque é a casa do Senhor, irmão. O culto, realmente, nós estamos aqui oferecendo o culto. Nós temos que oferecer com a igreja realmente limpa, dando o melhor para o nosso Deus. Mas não é só isso, porque muitas igrejas, varões, estão com os seus seus púlpitos com poltronas acolchoadas que parecem aquelas poltronas da princesa lá da rainha Elizabeth, sabe? Aquelas poltronas zonas assim, sabe? Tem umas igrejas aí do pastor presidente tem que ser a maior zona, sabe? Ele senta parecendo um rei assim, ó. Parece a dele tem que ser a grandona do rei. Parece assim um esqueleto do He-Man, assim, sentado naquela cadeira assim, sabe? É isso, irmão. Aí, a maioria dessas igrejas não tem um departamento social. O porteiro está precisando de arrancar um dente e não tem um dinheiro, não tem nada porque ajuda o coitado do porteiro da igreja. O porteiro fala o que cuida é o caseiro da igreja. Um irmão está passando a necessidade que se vendesse um banco daquele lá, dava para o ano todinho o irmão comer. Não sou contra, irmão, mas tem que ter cadeira chique, mas também tem que ter departamento na igreja que ajuda. As pessoas querem ser os reis, querem ser os tal, mas não ajuda, não faz o principal, que é cuidar dos necessitados. Muitos estão pecando, viu? O que diz aqui? Que a fé sem as obras é morta. A fé sem o quê? As obras, ela é morta. Há uma sequência, a fé vem ao ouvir a palavra de Deus. A salvação vem pela fé. Mas aqui Tiago já fala que não é somente a fé, tem que ter as obras. E não é obra de sacrifício, como o apóstolo Paulo fala aqui em Romanos 4, não. É obra social. Ajudar o necessitado. Jesus fez o trabalho social? Alguém pode me falar aqui, hein, Felipe? Jesus fez o trabalho social? Fez. Pensou demais. Jesus, ele não tinha dinheiro, mas ele tinha poder para transformar o quê? Para ele transformar água em vinho. Jesus não tinha dinheiro, mas ele tinha poder para multiplicar peixes e pães. Para multidões ainda sobrou cesto. Eu tenho certeza que essa igreja aqui vai ser igual a Jesus. Nós vamos ter que pedir para Jesus transformar esse macarrão aqui, multiplicar para Deus abençoar o povo.
O próprio Jesus deu o sentido do que o trabalho social tem que ser feito sem olhar à esquerda, direita, qualidade, cor ou defeitos. O próprio Jesus fez o trabalho social. E quando os apóstolos assumiram a gerência, assumiram a responsabilidade do ministério evangelístico, eles começaram pelo trabalho social. Era um negócio tão organizado e rigoroso que tinha pessoas que tinham coragem, sabe, elas estavam tão alegres em ter aceitado Jesus, e a palavra da salvação entrou nos corações, e aprenderam de que tinha que ajudar o necessitado, a ponto deles pegar as suas propriedades, casas, terras, e vender, para levar até a igreja, para dividir para aqueles que não tinham. Quem tem coragem de fazer isso hoje, meu irmão? Pegar sua, tem gente, rapaz, eu estava indo para o Maranhão de carro, e aí teve uma parte que eu estava, meu irmão veio comigo, me levou comigo até perto de Santo Inês, e andando de carro, aí tinha umas fazendas zona grandona, assim, não tinha nada dentro, não tinha vaca, não tinha nada, só um pé assim de umas palmeiras, talvez aquelas palmeiras lá é de babaçu, né? Que tem muito babaçu no Maranhão, né? Andando aquele Maranhão todo, aí o meu irmão falou, é do Sarney, é do Sarney, é do Sarney, é do filho do Sarney, é da filha do Sarney. Aí eu perguntei, pra que esse cara quer esse monte de terra? É terra demais, moço. Tu acha que eles têm coragem de pegar e vender aquelas terras para poder ajudar os necessitados lá do Maranhão mesmo? Vão levar tudo com ele lá dentro do cemitério. Aí pegar as terras tudinho assim, chocar tudo dentro do caixão. Quero ver como é que vai caber. É capaz de caber, que Jesus falou que é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Isso acontece dentro da igreja também, irmão. Os que menos têm alegria de cooperar dentro da igreja são os que mais ganham. São os que mais ganham. Quando Deus coloca uma pessoa que tem uma estabilidade, é um funcionário público, ou é um empresário bem-sucedido, quando Deus coloca um dentro da igreja, aquele funcionário público que é aquele empresário, irmão, ele está com uma missão de ser fiel no dízimo dele, porque às vezes o dízimo dele já paga o aluguel da igreja. O dízimo dela, da empresária, já consegue a gente ter ali, sabe, um trabalho que vai ajudar os necessitados. Você que vai assistir essa gravação, tem alguns irmãos que assistem o nosso canal, senta na cadeira um dia, senta. Estou falando pelo Espírito Santo de Deus, na autoridade do Espírito de Deus. Tu senta na cadeira, moço e moça, e fala assim, eu tenho tantos anos de crente. Vai lá, 2001 que você tem Jesus? Tá, então eu tenho 23 anos, 22 anos, 21 anos de crente. Beleza. Eu parei de entregar dízimo até aqui. Eu sempre trabalhei, sempre tive salário. Vai somando, vai, pega todos os dízimos que tu não entregou, para tu ver o tamanho, o bolão de dinheiro que você deixou de cooperar na casa do Senhor, que dava para comprar até um lote, dava até para comprar as coisas de Deus, da casa do Senhor. Eu fiz isso lá em casa. Eu falei, eu só calculei assim. Fui calculando assim, sabe, se todos os irmãos da igreja fossem dizimistas, a gente teria comprado o lote da igreja. Eu calculei, deu 300 mil reais. E muitos crentes que ficaram devendo na casa, não estou falando de uns não, se eu calculei, deu mais ou menos isso desde dos 13 anos que essa igreja está aberta. Que a gente que está na frente do trabalho sabe a necessidade que é, e muitas vezes se esconde, guarda aquilo que não é dele. Dava para comprar um lote dessa igreja e construir a igreja, se realmente os crentes que têm estabilidade desta igreja, não estou falando aqueles que, coitados, que estão passando necessidade, que às vezes realmente está precisando de ser ajudado pela igreja, a gente teria caixa sobrando, já estaria construído, teria um lugar para poder ajudar os necessitados, já teria isso, viu, irmão? Mas as pessoas vão segurando aquilo que não é nem dele, que é de Deus, e não ajuda. Aí sempre a gente vive passando necessidade. A partir de hoje, coloca na tua cabeça a consciência de que é para isso que serve você ser um mantenedor da obra de Deus. É para que haja mantimento, para que a igreja ela tenha condição de ajudar aqueles que precisam. Começando pela própria igreja. E essa igreja, irmão, mesmo passando dificuldade, esse dia, irmão, nessa igreja aqui, mesmo passando dificuldade no aluguel, a gente conseguiu ajudar famílias com luz que foi cortada. A gente conseguiu ajudar por fé, não é para se exaltar não, que estava cortado. Porque
porque às vezes até é vergonhoso a gente ficar falando aqui, tem pessoas que se envergonham com isso, porque infelizmente dentro da igreja tem pessoas que só vêm para criticar o irmão. Olha lá vai passando lá, a irmã que tem um filho drogado, lá vai passando lá a irmã, o irmão que foi lá na frente lá, que estava precisando do gás aí, tá? Lá vai, aí o povo tem, infelizmente tem pessoas que têm um coração mau, fica julgando os outros, aí é obrigado a gente fazer as coisas assim, sabe, de uma forma que não vai, totalmente indiscreta, né, varão, para não ter, às vezes, porque tem gente que fica feliz com a tristeza do outro. A Bíblia diz que a gente tem que se alegrar com aqueles que se alegram, chorar com os que choram, não é se alegrar quando o outro está chorando, não. Mas é assim, tá vendo aí, ó? Fica dando uma de santo, tá orando, tá buscando, mas e aí? Agora tá passando necessidade. Jesus falou que a gente ia passar necessidade mesmo. Quem foi que falou? Porque se a gente ora, não vai passar necessidade. Quem foi que falou porque a gente é crente, não vai passar dificuldade na terra, não vai ter privações. Jesus falou que vai ter privações. Aí fica os metidos santosão aí por aí, ou sei lá, nem é santo nem nada, é só criticador, que não está com nada. Não vem para a igreja, não busca Deus, não ora, não oferta, não dizima, mas para criticar a vida dos outros é fácil. Aí por isso tem pessoas que têm vergonha de chegar aqui na igreja e falar, estou precisando de uma cesta lá em casa. Eita, meu Deus do céu, se os irmãos souberem, meu Deus, aí é obrigado a gente até deixar no sigilo. Ir lá ajudar o irmão ou a irmã, pagar uma coisa, um gás, uma luz que foi atrasada, a gente nem vai expor, porque se for expor aqui, mas aí o fulano, porque às vezes, irmão, tem pessoas que até ganha bem, mas está sem nada, porque está endividado, porque o cheque especial está comendo, mas ele precisa de se alimentar também, e a gente tem que ajudar. É o dever da igreja. Ou estou falando hipocrisia aqui? Mas agora a gente tem que trabalhar em cima disso, irmão Fran. Em cima de sim, vamos cuidar, vamos lá ajudar. Não precisa ninguém ficar sabendo tocar trombeta, não. Ah, nós levamos 20 cesta básica, uma foi pro fulano, uma foi pro ciclano, não. Tocar trombeta, não. Vamos só ajudar. Se quer o relatório, foi dado isso e isso aqui. Se tiver alguém que querer se levantar contra a igreja, não sei o que, problema dele. Mas tudo vai ser certinho, tudo vai ser registrado, entendeu? A gente vai fazer o trabalho tudo de acordo com a organização para não ter problema. Então, irmãos, não adianta eu dizer que tenho fé, que sou cristão e não pratico a caridade. Os dois falam de Abraão. Paulo fala de Abraão e também aqui Tiago fala de Abraão. Só que aqui Paulo está falando que não era simplesmente o fato dele oferecer um sacrifício ou ter ali um ritual oferecendo a Deus. E já aqui Tiago ele fala de ajudar o próximo, de serviço social. É muito prático e fácil de entender isso aqui. Não é complicado. Então não basta somente você dizer, eu creio em Deus. Eu sou crente. Você tem que mostrar o que é ser crente. Quando você aceita Jesus, irmão, você não é mais aquele camarada que falava palavrão igual fala. Você tem que mudar a tua forma de falar. Você não é mais aquele camarada que quando alguém te pediu esmola, tu falava, vai trabalhar, vagabundo. Você não é mais aquele camarada que ficava com inveja até das coisas dos parentes mesmo. Tem parente aí que o outro não pode ter uma coisa que fica morrendo de inveja. Pode ser assim não, irmão. Tem parente, tem irmãos que quando um compra o carro, oxi, vendendo droga, é? Oxi. Falei, não, meu filho, tô trabalhando. Como? Aí fiquei desesperado porque o irmão dele mesmo comprou um carro mais novo. Porque não quer ver o irmão progredindo. Porque ele fala assim, ô pai, que maravilha, graças a Deus, rapaz, você comprou, ô meu Deus, que Deus te abençoe, que você merece, não, aí já chega lá, aí já vai aqueles irmãos sempre tem uns irmãos que é a favor um do outro, sabe, assim, das coisas erradas, né, sempre tem aqueles grupinhos que é um que se levanta para ser contra o outro, às vezes só tem um ou dois que é a favor do que tá certo, ou nenhum é a favor. Pois é, tu viu lá o fulano, uai, fulano só ganha tanto, como é que ele conseguiu? Rapaz, sei não, aí se a pessoa comprou o carro financiado, daqui quando for na quarta, já está lá, já o oficial já buscando o carro dele. É desse jeito, irmão. É um povo do coração ruim, que não quer o bem para o seu irmão. Dentro da igreja, da mesma forma, às vezes, irmão. O irmão chega com um carro ali, que é para se alegrar. Ô, irmão, parabéns, irmão, carro lindo, irmão. Não, fica com inveja. Deus não habita nisso não, irmão. Ser crente, irmão, é a pessoa se alegrar com aquele que está alegre. Chorar com aquele que está chorando, ajudar aquele que está necessitado e saber ser grato a Deus pelas coisas que Ele te dá, mesmo estando passando privações ou não, a gente tem que aprender a ser grato ao nosso Deus.
A fé sem a obra, ela é morta. Não adianta eu praticar, falar, ou ler, ou simplesmente orar. Eu tenho que praticar as obras, a gente tem que praticar. Essa é a missão da igreja, amém? Vamos ficar de pé, um resumo bíblico, baseado na lição bíblica dominical. E nós temos aqui, eu quero depois começar, eu ia fazer um seminário com mais um irmão Diego, aqui a gente ia fazer um seminário, mas por questões até financeiras, irmão, que tudo tem gasto, né, irmão? Mas a gente vai trazer uns estudos aqui, eu vou pedir para o irmão Diego, até também está aqui, ele é presbítero, ele é co-pastor, e ele também vai trazer um estudo sobre aquele assunto que a gente vai falar sobre a doutrina dos últimos dias, né? E vamos falar sobre arrebatamento, vamos falar sobre a grande tribulação, né? Vamos falar sobre o trono branco, vamos entrar nesses assuntos muito importantes para a igreja. E vai ser no culto mesmo de ensino, então vai haver uma maratona aí de pelo menos aí umas 2 ou 3 terça-feira que o irmão Diego vai ficar aqui trazendo, né, com permissão do pastor, que o culto de ensino o pastor tem que estar, mas o obreiro que é qualificado, que também que tem capacidade de ensinar, ele é mestre na palavra, ele pode também estar aqui trazendo estudo. O pastor Moraes também traz lá o espaço lá para os obreiros também, até eu já estive lá ensinando. Eu falo assim porque às vezes a gente ouve as coisas que tem tristeza. É só o irmão Diego que faz, só o irmão. E quem que vai me ajudar? Quem vai fazer? Se Deus enviou o rapaz aqui para me ajudar. Então não fala isso não, irmão. Isso magoa a gente. É só o Diego. É o Diego mesmo que está aqui para me ajudar. Quem quiser vir me ajudar vai ter oportunidade sim. Eu não menosprezo ninguém, irmão. Ninguém. Só que tem que estar aqui para poder nos ajudar. Amém ou não amém? E nós vamos trazer um ensinamento aí, vai ser certinho, pelo menos eu sei que não vai ter a portilha, porque gera, mas vamos trazer aqui a tela, vamos trazer um ensinamento para os irmãos, com toda a qualidade aí, com um assunto que é muito importante para a igreja, concernente aí aos assuntos dos últimos dias, amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado por esse culto abençoado. Eu te peço, Pai, que o Senhor venha, meu Deus, receber toda a nossa adoração, todo o nosso louvor, tudo aquilo, meu Deus, que o Senhor venha, meu Deus, veio trazer para nós através dessa palavra, que possamos, meu Deus, praticar e levar, meu Deus, essa palavra como ato de poder, meu Deus, mudar a nossa vida, Pai, o nosso caráter e mudar a nossa forma de viver. E eu te peço, leva os teus filhos em paz, livrando de todo mal, livrando da bala perdida, livrando do homem sanguinário e livrando, meu Deus, também dessas enfermidades. Aqueles que estão doentes, ali estão gripados, a irmã Denise, a família, o irmão Manel, meu Deus, os outros irmãos que não puderam vir, meu Deus, a irmã Bia está no hospital ali, Senhor, vai curando, vai sarando, vai dando, meu Deus, vitória para cada um. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém? Coloca a mão em gesto de receber, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós, não só hoje, mas para todos sempre, que todos digam. E o que diz a igreja? Que o Senhor te abençoe e te guarde e nos dê a paz. Shalom, Adonai. Vai em paz. Amém? Ele abriu aquela porta para eu sair. Ele me fez o que jamais achei que alguém faria por mim. Faria por mim. Se hoje canto é porque o preço ele pagou. Se hoje sou alguma coisa é